Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Boa tarde, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Bem-vindos a todo mundo que está aí assistindo a gente, pessoal que vai assistir durante a semana, mais esse programa da Causa Operária TV. Hoje o tema da análise internacional com o companheiro Rui é a Tailândia e a Nova Zelândia. Mas antes, eu queria chamar você a se inscrever no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos. E a gente espera que até o final desse programa a gente chegue aos 72 mil inscritos. Faltam apenas 8 inscritos para chegar nos 72 mil, então falta muito pouco. Se você já for inscrito, você pode divulgar aí o programa nas suas redes sociais, coloca o link lá no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, e ajude a gente a chegar aos 72 mil, rumo aos 100 mil inscritos. Você pode assistir nosso programa também pelo Facebook, pelo VK, que é a rede social russa, pela Twitch TV, pelo Twitter, no Periscope, e pelo nosso site, que é o causaoperariatv.com.br. Lá você pode se inscrever também para receber as notificações de todos os nossos programas ao vivo. Bom, eu queria também convidar você a contribuir com a Causa Operária TV. Basta você entrar aí na descrição do vídeo, tem um link da nossa campanha permanente, da Vaquinha. Você pode contribuir quantas vezes quiser e com quanto você quiser também. Além disso, temos a campanha da assinatura solidária da Causa Operária TV. Também está na descrição do vídeo, entre no link, você pode fazer uma assinatura e ser um assinante fiel aí da Causa Operária TV. Você pode contribuir com 15, 30 ou 100 reais e ainda fazer uma contribuição única e se tornar aí um contribuinte mensal da nossa TV, sempre ajudando a fortalecer o nosso canal. Além disso, você pode também fazer o superchat, basta clicar aí no cifrãozinho que está no chat do programa e contribuir também com quanto você puder. Bom, também queria dizer o seguinte, hoje à tarde tem em quase todas as capitais do país, em alguns locais já aconteceram de manhã, mas na maioria vai ser hoje à tarde, os atos contra a reforma da Previdência. Então você está convidado a participar com a gente, o PCO vai estar nesses atos em quase todos os locais aí onde a gente está organizado. Aqui em São Paulo vai ser no MASP às 17 horas. Nós estaremos lá com a nossa barraquinha, com as bandeiras, camisetas. Procure o PCO lá nos atos contra a reforma da Previdência e nos ajude, inclusive, a distribuir os materiais da luta contra o golpe. Um deles é este cartaz aqui, Liberdade para Lula. O cartaz foi recém-lançado. Se você quer adquirir, entre em contato com a gente. Você pode distribuir aí na sua cidade. Se você tem o Comitê de Luta contra o Golpe, Comitê Lula Livre, adquira também seu cartaz para ajudar na campanha. E nós estamos fazendo a campanha de contribuições justamente para aumentar o número de materiais, jornais, boletins, panfletos. Tem o jornal A Luta contra o Golpe, que você deve conhecer também, os cartazes. Basta você entrar na vaquinha da campanha Liberdade para Lula e contribuir com a gente para aumentar, ampliar essa campanha de rua contra o golpe, pelo Fora Bolsonaro, pela liberdade do Lula. Então, contribua com a gente, contribua com essa campanha da luta contra o golpe, dos comitês de luta contra o golpe pela liberdade do Lula. Bom, é isso. Queria agora passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta e daqui a pouco a gente abre para as perguntas da internet e também dos companheiros que estão assistindo aqui presencialmente essa análise internacional. Bom, companheiros, o tema da Tailândia
né, onde está para se realizar eleições e tudo mais, é um tema fundamental, porque ele meio que oferece um parâmetro de comparação com os acontecimentos no Brasil, né? Até pelo fato de que a Tailândia sofreu um golpe de Estado, né? Que foi um golpe militar, em 2014, e de 2014 até agora vem sendo dirigido por uma ditadura militar. É uma monarquia, né? O primeiro-ministro foi indicado pelas Forças Armadas e está aí desde 2014. A história do... Bom, um primeiro detalhe que a gente precisaria destacar é o modus operandi, né? A maneira como a imprensa internacional trata os problemas políticos internacionais, né? Então, vendo aqui, o título que a BBC de Londres, que a gente poderia dizer que é o pai de todos os mentirosos da imprensa moderna, né? Ela dá o seguinte título: Eleição tailandesa, um voto por uma democracia híbrida. Quer dizer, na Venezuela, onde tem eleições e tudo, é de ditadura. Na Tailândia, onde não tem nenhuma eleição e nenhum tipo de democracia, em nenhum sentido da palavra, é democracia híbrida. E assim a gente vai, né, vivendo na tradicional manipulação política do imperialismo, né? A BBC é, digamos assim, do ponto de vista dessa imprensa internacional, eletrônica e tudo mais, é a fundadora da bandalheira desinformativa e caluniadora e falsificadora internacional, né? E justamente por isso é considerada uma das mais respeitáveis redes de comunicação do mundo, sem dúvida nenhuma a maior de todas, né? Bom, vamos ver o que efetivamente está acontecendo na Tailândia, né? O problema da Tailândia é parecido com o Brasil, com algumas diferenças que explicam também a maior profundidade com que a direita atacou o regime político tailandês. Na Tailândia, um partido que a BBC considera como populista, né, que é senha para partido reformista e partido que procura favorecer setores da burguesia nacional e da população com reformas sociais, adquiriu uma influência enorme dentro do regime político, ao exemplo do PT daqui, né? O partido dirigido pelo ex-primeiro-ministro da Tailândia, Thaksin Shinawatra. Os nomes tailandeses são todos assim, para nós, meio estranhos, né? Esse Shinawatra, ele foi perseguido pela direita e teve que fugir do país em função de acusações de corrupção, pelas quais ele iria para a prisão. Mas ele, né, diferentemente do que aconteceu no Brasil, ele conseguiu eleger a irmã dele como primeiro-ministro, né? Quer dizer, os militares tiraram ele da corrida política, o partido dele era amplamente majoritário, mas não conseguiram derrotar o partido dele inteiramente, então a irmã assumiu o governo como primeiro-ministro. Em 2014, ano da eleição da Dilma aqui no Brasil, houve o golpe de Estado para tirar a irmã dele do poder, né? E de lá para cá os militares vieram postergando as eleições, alegando que precisaria consolidar isso, consolidar aquilo, consolidar aquele outro, né? E mudaram a Constituição e fizeram um sistema eleitoral totalmente fajuto, que é a democracia híbrida, né? Onde o Senado é escolhido, não é eleito. Essa é a democracia híbrida. Quando você é eleito,
é ditadura. Quando você é escolhido, é democracia. Então, você vê que nós estamos numa época em que as palavras são difíceis de a gente acompanhar, né? Isso quer dizer que se você conseguir se eleger na Câmara Baixa, você não vai conseguir nada na Câmara Alta. Já começa por aí. Porque vai ser todo mundo escolhido, né? Quer dizer, dos 750 parlamentares que seriam eleitos, 250 não vão ser eleitos, ou seja, 1/3 de todos os parlamentares. O partido do Thaksin Shinawatra foi retirado da disputa, logicamente, porque ganha a eleição, né? E foram permitidos outros partidos para concorrer à eleição. Aí, como se não fosse suficiente, né, o que eles tinham feito até então, inclusive com o parlamento biônico, igual na época da ditadura brasileira, os Shinawatra, que são uma família rica, influente na Tailândia, convenceram a irmã do rei da Tailândia a se lançar como candidata por um partido próprio. Né? Aí os militares olharam e falaram, vamos ganhar a eleição de novo, porque é irmã do rei, né? Uma pessoa da Casa Real tailandesa, apoiada pelos Shinawatra, que continuam tendo uma grande dose de popularidade. E aí o que a democracia híbrida fez? Cassou a candidatura e cassou o partido da princesa. Né? Bom, então agora todo mundo acha, né, não sei porque que eles acham isso, mas eles acham que, diante da situação, o chefe das Forças Armadas, o general Prayut, que é o atual primeiro-ministro, resultado do golpe, vai ganhar as eleições com uma certa facilidade. Né? Então, isso daí, né, para quem não havia entendido até agora, os pobres mortais que têm conceitos um pouco mais reducionistas e binários, é a democracia híbrida. Quer dizer, é uma mistura de 99,99% de ditadura e 0,001 de democracia. Né? A democracia consiste em que você tem eleições que você nunca vai poder ganhar. Isso sem falar que há repressão aos movimentos populares, censura, etc. e tal. É uma ditadura no sentido mais acabado da palavra. Bom, aqui eu acho que é interessante analisar as semelhanças e diferenças com o que está acontecendo no Brasil, porque é o mesmo processo político. Né? Os generais têm um programa neoliberal, né? Daí a ideia de ataque ao populismo. Né? Não há nenhum partido de direita que tenha capacidade de concorrer, daí a presença das Forças Armadas no governo. O partido da esquerda, digamos assim, né, do regime político, foi colocado na ilegalidade. Uma diferença que a gente vê é que o processo lá ele está sendo mais profundo no sentido da liquidação, né, dos direitos democráticos do que aqui, porque aqui ainda não foi colocado o PT na ilegalidade, o PT pode concorrer, essa coisa toda. Lá eles já descartaram isso daí por um motivo muito simples, porque o partido reformista, nacionalista, digamos assim, é um partido, primeiro, muito forte com a população, porque as medidas anteriores neoliberais devem ter sido muito salgadas. E não é só isso, ele tem uma grande penetração, como a gente vê, na própria classe dominante tailandesa. Bom, nem é preciso dizer que o golpe de Estado na Tailândia foi organizado com o apoio do imperialismo e foi apoiado por todo o imperialismo, tanto que a imprensa, o principal órgão da imprensa imperialista mundial, fala que é a democracia híbrida. Essa diferença, né, que é a diferença da penetração
do movimento reformista na cúpula do regime político determina o menor grau a menor margem de manobra para manter as aparências de democracia no regime. Aqui, com o conjunto da burguesia, né, da alta burguesia, se colocou a favor do golpe, né, agora eles estão colhendo o que eles plantaram, né? O PT ficou muito mais isolado dentro do regime político do que esse pessoal, né? Tanto que a proscrição da princesa tailandesa mostra que a situação do regime diante da população é extremamente precária, né? Quer dizer, a margem de manobra é bem menor do que existe no Brasil. Mas mostra, acima de tudo, e esse eu acho que é o principal fator que nós temos que destacar aqui, qual é o sentido do golpe de Estado. Quer dizer, eles deram o golpe de Estado, eles perseguiram primeiramente o primeiro-ministro, foi um golpe de Estado, eles se recuperaram, elegeram um substituto, né? Aí os militares foram obrigados a dar um golpe de Estado declarado com a ajuda do STF local, é importante lembrar, né? E que legalizou a derrubada do governo, e eles têm sido obrigados a aprofundar o golpe diante de cada tentativa dos partidos oposicionistas de retomar o poder pela via institucional, né? No Brasil nós temos uma política que é uma espécie de política que a gente chamaria de a política da cenoura e do porrete, né? A direita coloca diante dos olhos da oposição, nesse caso aqui a esquerda, né, o PT, a cenoura da vitória eleitoral, né? É aquela história em que o cidadão amarra uma madeirinha aqui e pendura a cenoura. Então ele corre atrás da cenoura, mas ele nunca vai chegar nessa cenoura. E quando o pessoal fica assanhado demais, vem o porrete. Prisão, processos, repressão, violência nas ruas pela extrema-direita, etc. e tal. Mas fica claro, por esse processo, pelo que aconteceu no Egito, pelo que vem acontecendo em praticamente todos os países, onde a burguesia foi levada ao golpe de Estado, que o golpe de Estado até agora não teve volta, né? Os militares tailandeses, eles deram um golpe em 2014 com a seguinte afirmação: esse é um golpe para acabar com todos os golpes. Na verdade, era um golpe que começava uma sequência interminável de golpes, né? Não é difícil, inclusive, que haja mais golpes aí pela frente, porque a situação dos militares é uma situação muito instável. Quer dizer, o que nós estamos vendo é que, da parte do imperialismo, que é quem comanda essas operações golpistas, não há absolutamente a menor ideia de que se poderia dar marcha ré nessa situação, né? Se você tem que resolver problemas e fugir dos problemas, a fuga é para frente, não para trás, né? Então, esse tipo de acontecimento, né, não é o único, nós já analisamos vários aqui, eles mostram que a tendência de todos esses golpes de Estado não é ceder, não é restituir o poder para os partidos que estiveram lá, mas é aprofundar o golpe, esmagar esses partidos, colocá-los na ilegalidade, retirá-los de qualquer possibilidade do poder político, de participação no poder político, eliminar qualquer participação no poder político e assim por diante, né? Nós, inclusive, estamos vendo no caso brasileiro que a luta já não é simplesmente PT versus a direita imperialista. Já vários setores direitistas da burguesia nacional estão sendo atropelados pelo golpe da mesma maneira e estão reagindo. Daí a crise que nós temos nesse momento aqui, nós vamos ver amanhã em maior detalhe, né?
Então, o caso da Tailândia, temos que acompanhar isso aqui, né? Acompanhem no nosso jornal, no Diário Causa Operária, na internet, causaoperaria.org.br. Acompanhem pelo jornal Causa Operária. Nós vamos estar seguindo para ver o desenvolvimento dessa situação, né? Bom, o segundo tema que nós queríamos tocar hoje é o tema da Nova Zelândia, né? O atentado na mesquita na Nova Zelândia. Aqui não há muita novidade em relação ao que aconteceu, porque isso já aconteceu em vários países. Nós, inclusive, tivemos atentados parecidos com esse aqui, nos mais diversos lugares, né? É um efeito, a gente pode dizer assim, é um resultado de toda a propaganda do regime político, né? No caso o regime político neozelandês, que é tido como um regime político democrático, contra os árabes, contra os imigrantes, contra a religião islâmica e tudo mais, né? Isso daí leva uma série de setores da população que se encontram numa situação de pressão permanente pelo próprio imperialismo, né? Pela política neoliberal, que vai atacando e retirando todos os direitos sociais, todas as conquistas sociais da classe trabalhadora, que nesse momento está atingindo também com um certo vigor a própria classe média, e logicamente que um setor da classe média baixa, da classe média em geral, entra numa política de desespero e faz uma coisa monstruosa dessas daí, né? Quer dizer, é um sinal claro também, essa é uma segunda consideração, da intensificação, ou da tendência à intensificação, da luta de classes nesses países que aparentemente seriam muito estáveis, né? Tudo é visto pela imprensa de um ponto de vista moral, né? O cidadão foi lá, matou, é o discurso de ódio e tal, né? Mas na realidade é um produto do aprofundamento, né? Da maior intensidade da luta social no país. Quer dizer, a pressão social cresce, os setores da burguesia e do imperialismo exercem uma pressão enorme sobre a população, há uma tendência a reagir, né? Há uma série de acontecimentos políticos que envolvem a intensificação dessa luta, e acaba que, da mesma maneira que setores populares frequentemente, né, isso logicamente que de uma maneira muito mais legítima, promovem aí um levante, um quebra-quebra em algum lugar, o método da extrema-direita é esses massacres, essa violência meio delirante, meio sem sentido, em relação a supostos inimigos, né, da nação, etc. e tal. Uma terceira coisa importante é destacar o seguinte, né? Assim como no Brasil, na Nova Zelândia também, a imprensa, o governo da Nova Zelândia destacaram o problema do discurso de ódio, né? Quer dizer, se você conseguisse que todo mundo tivesse um discurso pacífico, se a gente tivesse uma regulamentação social do discurso, o problema estaria resolvido. Logicamente que não, né? O problema não está absolutamente resolvido, assim como se você, numa luta pela emancipação dos negros no Brasil, nos Estados Unidos, você trocar a palavra preto pela palavra negro, ou a palavra negro pela palavra preto, nada absolutamente vai estar resolvido. Não é o discurso que vai mudar nada, mas é a luta social que está se desenvolvendo. Essa questão do discurso de ódio, que é muito comum no Brasil, é uma política, obviamente, de tentar conciliar as classes sociais em luta,
por meio de uma regulamentação dessa luta. Então você fala assim, vamos parar com o discurso de ódio. Tudo parece ser dirigido à extrema-direita, mas é dirigido também à esquerda. Porque se a esquerda começar a odiar a extrema-direita, também vão falar que precisa parar com o discurso de ódio. É que as vozes principais e majoritárias da esquerda, que são conciliadoras, que são integradas ao regime, sempre vão ter aquele discurso pacifista, e esse discurso vai ser apoiado pelo regime político. Mas se você começar a falar contra a direita num tom mais elevado, num tom mais radical, isso também vai ser considerado como discurso de ódio. Quer dizer, significa amansar todo mundo, né? Quer dizer, é pedir para o pitbull e o gato se abraçarem, tá? O leão e o cordeiro dormirem juntos, essa coisa que é a utopia da classe média, da pequena burguesia democrática de direita e de esquerda, né? Não de extrema direita, mas de direita e de esquerda. A direita, logicamente, que na primeira oportunidade abandona toda essa utopia, apoia a extrema direita. E a esquerda fica com aquela pendurada na brocha do pacifismo já não existente, né? Então essa questão do discurso de ódio é isso daí. Outro problema que apareceu também na Nova Zelândia, ninguém imaginaria que a Nova Zelândia fosse tão igual ao Brasil, né? A primeira-ministra, que ninguém, em geral, nem sabe onde é que fica a Nova Zelândia, mas a gente vai ver, é muito parecido com o Brasil. A ministra foi lá e proibiu todas as armas de repetição, armas de tipo militar, né? Que é uma solução que é exigida pela esquerda brasileira também, né? A proibição das armas já estão proibidas, né? Acho que o pessoal nem se dá conta de que no Brasil elas já estão proibidas. E não acontece nada de positivo porque elas estão proibidas. É uma solução mais ou menos como aquela piada, né? Que o marido chega em casa, encontra a mulher com outra pessoa no sofá, né? Em vez de pedir o divórcio, discutir com a mulher, fazer terapia de casal ou qualquer outra coisa, ele manda, né, uma companhia de mudança remover o sofá da sala, né? Quer dizer, não é a arma que é o problema, né? A arma é apenas um instrumento de um processo social muito mais profundo, né? Esse processo é um processo que não vai ser impedido nem pelo discurso de amor e nem pela proibição das armas. Isso aí pode ter absoluta certeza. Num certo sentido, né, a intensa campanha internacional pela direita e pela esquerda, a esquerda institucional, digamos assim, a esquerda mais conservadora, em favor da proibição das armas, é uma tentativa de retardar um enfrentamento social de grande magnitude entre, né, a classe operária e a burguesia, que se manifesta nesse momento nos enfrentamentos entre a esquerda mais radical, mais ligada à mobilização operária, e a extrema-direita, né? Quer dizer, se você conseguisse, o que é uma utopia, conter os setores mais extremistas da situação política, você teria a pacificação do país através da repressão pelas forças repressivas regulares do Estado, o exército, a polícia, etc., né? O que também não é uma imagem perfeita da situação, porque o crescimento da extrema-direita em todos os países do mundo se dá como uma força parapolicial, quer dizer, ela cresce ao lado, né, e conjuntamente estimulada e apoiada pelas forças repressivas do Estado. A gente pode ver no caso brasileiro que a extrema-direita brasileira é composta, na sua grande maioria, por elementos ligados às forças de repressão, né? O próprio presidente da República é ex-militar, os filhos dele são ex-policiais e assim vai, né? Quer dizer, as forças repressivas são o berço da extrema-direita. Então também é uma utopia da parte. A direita faz isso daí com uma consciência de classe muito aguda, mas
a esquerda, né, ela cria a utopia de que se você der o poder ao aparato repressivo, como mediador, como juiz da disputa, como árbitro, você conseguiria pacificar o país. Quando isso daí é uma ficção completa, né? Na Nova Zelândia, não sei dizer como é que o pessoal vê isso, mas no Brasil é fácil de ver quando você sabe que boa parte da polícia, principalmente da polícia militar, é um grupo de extermínio a serviço dos interesses de determinados setores da burguesia e das classes médias altas do país, né? Então, acreditar que essas forças vão ser os árbitros da pacificação nacional é um absurdo. Muita gente também não considera, né, que se você desarma a população toda vai ficar à mercê das forças que estão armadas, dos militares, da polícia, etc. e tal. E a serviço de quem que está essa polícia? Está a serviço da paz? Porque se é para a pacificação, nós teríamos que considerar, então, a Polícia Militar Brasileira, a Rota, o BOP, como sendo um instrumento de pacificação social. O que, num certo sentido, para concluir, eles efetivamente são. Mas eles são um instrumento de pacificação que impõe a pacificação através do massacre da população pobre, que pela sua situação social e política extremamente opressiva, tendem permanentemente também a se rebelar. Bom, companheiros, antes de abrir para as perguntas, queria reforçar o pedido para você se inscrever no nosso canal rumo aos 100 mil inscritos. Estamos quase chegando aos 72 mil. E contribuir com a gente também na Causa Operária TV, aqui na nossa vaquinha, ou com uma assinatura solidária, está tudo aí no link da descrição do vídeo, ou ainda com o Superchat. E contribuir também com a campanha pela liberdade do Lula, dos comitês de luta contra o golpe, que tiraram esse cartaz recentemente, além dos jornais dos comitês de luta contra o golpe, né, e todos os materiais, adesivos, todos os materiais que a gente... É bom explicar que o cartaz está sendo distribuído gratuitamente. Nós só estamos cobrando aí uma contribuição para enviar o cartaz. Isso, esse cartaz ele é de distribuição gratuita e ampla para todo o país. A campanha na vaquinha serve justamente como uma contribuição para o envio do material. E se você quiser receber em mãos o cartaz para distribuir, entre em contato com a gente para financiar o envio, que a gente envia para onde você quiser. Se você tiver comitês de luta contra o golpe, se você não tiver o comitê, mas tiver interesse em montar o comitê, mas já quiser o cartaz para colar na sua cidade, entre em contato com a gente e adquira. Hoje, nos atos contra a reforma da Previdência, esse cartaz vai ser distribuído amplamente em todas as capitais onde o PCO estará participando aí desses atos, né? Bom, primeiro tem uma pergunta aqui do Jean Valjean. Ele diz o seguinte: num discurso duríssimo, o Erdogan, num discurso duríssimo, compara o terrorista que matou 50 na mesquita com o Estado Islâmico. Estamos chegando ao clímax da estratégia ocidental da guerra das civilizações? Guerra de civilizações? Não tem guerra de civilizações, isso é um mito. O que existe aí é um conjunto de países que são... Esse conjunto é a maioria dos países do mundo, esmagadora maioria, que é o alvo de uma política de roubo, de assalto, de todo tipo de truques sujos da política que a gente possa imaginar, massacres, genocídio, e os países imperialistas. Essa é a guerra que existe. Se é uma guerra de civilizações, então é a guerra entre os países pobres, oprimidos e explorados e os países ricos, opressores e exploradores. Né? Se são civilizações, é possível que essa guerra com certeza tem um sentido civilizatório, porque se a gente deixar que o imperialismo continue levando a coisa adiante, né, a civilização vai acabar ruindo mesmo. Né?
e nós vamos retornar à barbárie. Quer dizer, os países civilizados, entre aspas, eles, na verdade, são a representação da barbárie, enquanto que os países bárbaros, na verdade, lutam pela civilização. A colocação do Erdogan é uma defesa objetivamente olhando, é uma defesa dos países atrasados. Porque não falam que são os países árabes que provocam tudo, que são terroristas, que são monstros, etc. e tal. Ele está simplesmente destacando o fato de que as mesmas acusações que fazem contra o Estado Islâmico e outros grupos islâmicos, você pode fazer contra a extrema-direita internacional. E todo mundo sabe que essa extrema-direita ela é muito grande. E que ela está aí ela está engatilhada literalmente para atacar, né, a população pobre, como a gente viu nesse caso. Nos Estados Unidos, calcula-se que é uma coisa assim de 10 mil milícias de direita. Todas elas armadas e tudo, né? Aí, por exemplo, o pessoal fala, vamos desarmar a população nos Estados Unidos. Essa milícia, a maior parte nunca vai ser desarmada. Como são milícias de direita, elas têm contato com os políticos de direita, com a polícia, com o exército, com as forças armadas e tudo mais. Então, eu acho que se nós estamos chegando a algum clímax, eu não diria clímax ainda, né? Acho que nós estamos longe do clímax, mas eu acho que há muitos sinais de que a situação está caminhando para uma situação cada vez mais explosiva, tanto em escala nacional dentro de cada país, como internacionalmente. Bom, queria agradecer o superchat do Wilton Santos. Contribua você também com o superchat e nos ajude a fortalecer a Causa Operária TV, essa TV revolucionária e independente. Ele pergunta o seguinte: o imperialismo americano não está perdendo força com a ascensão da China? A crise econômica internacional compromete os interesses do imperialismo? Vamos aproveitar para dar um panorama um pouquinho mais vasto sobre esse problema da China e da Rússia, que aparece assim como um enigma para muita gente, né? Essa situação ela só pode ser compreendida de um ponto de vista histórico. Nós temos que entender o seguinte: até o começo do século XX, a dominação colonial dos países europeus ela era relativamente sólida. Tá? No começo do século passado, o imperialismo toma conta do sistema econômico desses países, dos países capitalistas desenvolvidos. Bom, isso daí provoca um crescimento muito grande da pressão sobre os países coloniais, né? E essa pressão ela vai se manifestar na forma de rebeliões sistemáticas que já começam no final do século XIX. Né? Nós temos muitas rebeliões e rebeliões muito grandes. Né? Por exemplo, eu não me lembro agora se é bem no finalzinho do século XIX ou no começo do século XX, nós temos a Revolução, né? Pela independência do Marrocos, da Espanha, dirigida por uma figura histórica do Marrocos, Abd el-Krim, que derrotou os espanhóis, expulsou os espanhóis do Marrocos, e depois os espanhóis se juntaram com os franceses e voltaram lá para retomar o Marrocos dos marroquinos. Isso é coisa de 120, 130 anos atrás, né? De lá para cá, a situação foi se aprofundando. A esmagadora maioria das colônias do mundo se emanciparam dos colonizadores. E se emanciparam como? Através de gigantescas mobilizações revolucionárias. Ou, às vezes, até a ameaça da revolução foi suficiente para que os colonizadores saíram. Por exemplo, depois que os franceses foram derrotados na Argélia, eles chegaram à conclusão de que era melhor
promover uma transição pacífica, não a uma independência econômica, que isso nunca aconteceu, mas a um regime autônomo, a um governo autônomo das suas colônias africanas. Né? Eles perceberam que não dava mais para administrar diretamente as colônias e eles procuravam estabelecer um novo status. Os ingleses perderam a Índia, todos os europeus que dominavam a China foram derrotados pela Revolução Chinesa, que foi o grande sinal de alarma para o imperialismo, porque a Revolução Chinesa ela acabou resultando na expropriação do capital na China e de todo o capital imperialista. E a China é um país gigantesco, como a gente sabe, né? Já na Índia, os ingleses evitaram essa variante, que era uma variante possível, com a ajuda dos nacionalistas indianos. Quer dizer, todos os países foram se emancipando. Então, o que acontece? Acontece que nós vamos caminhando cada vez mais através dessas revoltas e através de uma série de movimentos locais, revoluções e tudo mais, nós vamos caminhando para um enfraquecimento cada vez maior do imperialismo. É por isso que um país como a China, que é um país muito atrasado, ao contrário do que a imprensa dá a entender, né? Muita gente dá a entender assim, a China estaria no mesmo nível dos Estados Unidos, que é uma coisa totalmente absurda. A China tem um PIB enorme, né? Por uma série de circunstâncias, inclusive a mão de obra ultra barata. Mas a China não tem o mesmo nível de desenvolvimento dos Estados Unidos, nem próximo, não tem nem mesmo o mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, de um ponto de vista geral. Muita gente acaba se confundindo, né? Mas o fato é que o enfrentamento entre as burguesias nacionais e o imperialismo, ele vai se acirrando porque, né, como a burguesia de qualquer país é igual à burguesia dos outros países, ela quer dinheiro, ela quer ganhar dinheiro. E o imperialismo aparece para a burguesia dos países atrasados, para uma parcela importante, como um obstáculo a esses ganhos. Né? Então, isso daí é o que explica a situação hoje onde nós temos o Irã numa situação de conflito com o imperialismo, né? Nós temos, é um dos países em situação de maior conflito, nós temos aí a China, a Rússia, e nós temos inclusive coisas até certo ponto extraordinárias, como a vitória dos sírios contra o imperialismo, né? O fracasso do golpe de Estado na Turquia. Isso é uma coisa que tende a se aprofundar. Daí a crise. Daí também o crescimento da extrema-direita e tudo mais. O capitalismo, ele está numa situação cada vez mais crítica, né? A qualquer momento a gente pode ingressar numa situação, a situação pode passar de crítica a desesperadora, quer dizer, seria voltar à situação que aconteceu depois de 1929, né, no mundo inteiro. Mas é isso que explica esse negócio. Os chineses e os russos não vão superar os Estados Unidos. Porque nós temos que considerar o seguinte, ó, para você mandar no mercado mundial, que seria a ambição de vários países pobres, inclusive a burguesia brasileira, que está sendo duramente atacada aqui, por ser uma burguesia relativamente poderosa nesse sentido, você precisa derrubar aquele que manda. Não dá para mandar, né? O mercado mundial tem dono. Não dá para você chegar lá e falar assim, agora eu também vou participar aqui, né? Os outros vão chegar e falar, não senhor, pode sair. O quarto a ala dos empregados, cozinheiro, mordomo é ali, vai, né? É por isso que o Bolsonaro vai lá nos Estados Unidos e fala que ele adora o Trump, e o Trump olha para ele como se ele fosse um alienígena, né? Aí o Bolsonaro fala, toma aqui a base de Alcântara, e o Trump fala, entra na OCDE, que nós vamos remover o seu status de país atrasado, para ferrar vocês um pouquinho mais. Quer dizer, é a relação típica dos países imperialistas com as suas colônias, né? Então, quer dizer, sem derrubar o imperialismo, não há possibilidade
de países como o Brasil, como a Turquia, como o Irã, como a China, como a Rússia, adquiriam um pleno desenvolvimento capitalista. E nós teríamos que acrescentar aqui uma conclusão obrigatória: tudo isso daí é impossível. A única maneira de que seja eliminada essa canga que o imperialismo coloca no pescoço dos países atrasados é através de uma revolução proletária e socialista. No capitalismo, nada disso tem mais salvação. Né? Você querer desenvolver um país como o Brasil, dentro do capitalismo, é como aquela fábula do Sísifo. Você leva a pedra no alto da montanha, aí ela cai do outro lado, daí você vai lá do outro lado, leva a pedra de novo para o alto da montanha, ela cai do lado que você já estava antes, e assim você vai sempre levando a pedra no alto da montanha. Quando você acha que você chegou, a pedra cai de novo e você tem que começar tudo do zero. Nós brasileiros deveríamos saber muito bem disso, porque a luta, né, pela industrialização do Brasil, pela participação independente do Brasil no mercado mundial, ela vem do final do século XIX. Já lá vão 120 anos, 150 anos de luta, e toda hora que você imagina que a coisa vai melhorar, a pedra cai do outro lado, né? Vamos dar um exemplo claro. Não é que isso daí representasse que você fosse ser independente, nem nada. O Brasil descobriu o pré-sal. Né? Então, pela primeira vez, para muita gente jovem, isso aí não tem um significado muito grande. Mas todos os brasileiros sempre pensaram o seguinte, que uma das metas nacionais, né, isso aí, antes de eu nascer já se pensava isso daí, eu também pensava e penso isso. Era o Brasil conseguir ser independente dos outros países na questão do petróleo. Bom, o pré-sal realiza isso daí. O Brasil tem tecnologia para extrair, refinar, distribuir esse petróleo. Mas aí a hora que você olha aquela riqueza imensa, que poderia melhorar a situação da população brasileira, não é? Vem um vagabundo, um grupo de vagabundos, na verdade, né? E entrega tudo para o capital estrangeiro explorar em troca de um trocado. Bom, então, está na cara que se a gente não acabar com a burguesia local, nós não vamos acabar com a burguesia estrangeira também. A burguesia local, o que é? É os PSDBs da vida, os PMDBs, os bolsonaros e a extrema-direita, os militares, né? E colocar na mão a riqueza na mão do povo. Não tem outra solução. Tenho duas perguntas sobre a Tailândia. A primeira seria se o fato do... Bom, vamos fazer a outra que é melhor. Na Tailândia, 2006, esse cara aí, o Shinawatra, né? Shinawatra, ele foi derrubado em 2006. Então, parece que teve, entre isso daí, aquela mulher lá que a irmã dele assumir, teve todo um processo, né? Proibiram partido e tudo mais. Mas seria como se o golpe ele tivesse começado antes dessa onda, né? De Honduras e tudo mais. Porque 2006 foi, se eu não me engano, na época lá do Iraque, tudo. O golpe é anterior. Então ele é antigo, porque eu fui dar uma pesquisada, né? Passou várias pessoas e tudo mais. A irmã dele foi derrubada em 2014. Uhum. E outra coisa é se o fato da classe operária ser mais fraca aqui no Brasil, lá na Tailândia, não ajuda o fato de que tenham colocado o partido lá na ilegalidade, porque aqui tem o PT, mas a gente tem uma classe operária mais forte, né? Então, para eles realizarem esses ataques aí tão profundos, seria mais difícil. Se não tem influência isso. O problema é que a classe operária ela está relativamente paralisada, né? Toda essa onda reacionária, ela se ergue sobre a paralisia da classe operária. E essa paralisia tem fatores políticos e econômicos muito fortes.
Então, na realidade, se não fosse assim, se a classe operária estivesse em movimento, seria muito difícil fazer tudo isso. Você vê, a classe operária brasileira está paralisada já há muito tempo, né? O último grande movimento da classe operária foi no começo do governo FHC, com a greve dos petroleiros em 1995. Olha quanto tempo que faz. São 23 anos, né? Foi uma greve geral, paralisou o país e tal. Mais recentemente nós tivemos caminhoneiro, mas não é um movimento operário no sentido pleno da palavra. O pessoal é autônomo, tem trabalhadores assalariados, mas tem uma mistura muito grande de autônomos. Mesmo assim, o PT chegou ao governo porque a burguesia temia a explosão dos setores mais pobres e mais desorganizados da classe operária do campo, o que não seria um movimento típico da classe operária, mas poderia levar a uma mobilização geral dos operários, né? Então, você imagina, se os trabalhadores os trabalhadores não estando mobilizados, o PT conseguiu chegar ao governo, governar durante 14 anos, você imagina com os trabalhadores mobilizados como seria a situação, né? Lá na Tailândia eles estavam mobilizados. Não, me parece que a situação da classe operária é igual no mundo todo. Claro que, dependendo do governo que você tenha, esse governo ele serve mais como um instrumento de contenção da mobilização, né? Quanto mais reformas sociais e tudo mais, você acalma os trabalhadores, se eles não estiverem, logicamente, numa situação de mobilização. Fazer uma pergunta aqui do Carlos Santos. Qual a influência da teoria da democracia como valor historicamente universal do eurocomunismo, Berlinguer, na postura da esquerda dita democrática? Eu não entendi o começo da pergunta. Qual a influência da teoria da democracia como valor historicamente universal do eurocomunismo, na postura da esquerda dita democrática? A relação da democracia? A influência da teoria da democracia como valor historicamente universal na postura da esquerda. Sem dúvida. O eurocomunismo, a discussão meio complicada para fazer aqui, devido ao tema, né? Na realidade, nós temos aí uma tendência recorrente na esquerda a apresentar a democracia como um estado de como é que se diria? De santidade do mundo, né? É uma coisa meio religiosa. Os primeiros a apresentar isso daí, de uma maneira mais sistemática, tudo, lógico, foram os revisionistas da social-democracia, que falaram que a teoria marxista não era de que a sociedade a sociedade capitalista caminha para a sua autodestruição, para o socialismo, de uma maneira inevitável. Então eles falaram que não tem isso daí, que há muitos fatores dentro da sociedade capitalista que se opõem a esse colapso do capitalismo, né? Logicamente que essa teoria ficou desacreditada durante muito tempo. Se opõe a esse colapso do capitalismo e, portanto, não vai ter colapso. Então, o socialismo ele deveria vir de maneira gradual, pela consciência das pessoas, pacificamente, através de eleições e tudo mais. Um conto de fadas, isso daí, na realidade. Depois dos revisionistas da social-democracia, veio uma onda revolucionária de colapso e de catástrofe social sem precedentes. E a teoria ficou desacreditada. Se alguém falasse alguma coisa como essa, o pessoal simplesmente nem ria, olhava para a cara da pessoa e falava: você é um pobre coitado de falar uma coisa dessa. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, o stalinismo fez uma aliança, quer dizer, Stalin e a direção da União Soviética fizeram uma aliança com o imperialismo mundial, dito democrático,
que era uma aliança grotesca, né? Baseada na seguinte ideia, de que o fascismo é uma espécie de mal enviado do inferno por Lúcifer, e que os bonzinhos eram a União Soviética, os Estados Unidos tinham acabado de jogar bombas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, matando até os ratos de cozinha, né? E os britânicos, que nunca foram bonzinhos em absolutamente nada na vida, né? E aí apresentaram a seguinte tese, que, com exceção da União Soviética, você deveria alcançar o socialismo através da democracia. Renasceu a tese idiota da democracia. Só que aí já reapareceu sobre novas bases, que era assim: o imperialismo está enfraquecido, a vitória contra o fascismo fortalece a ideia da democracia, um monte de essas teorias aí que são que nem uma gripe. Volta e meia elas pegam assim, todo mundo está gripado e você não sabe nem por quê. Bom, isso daí durou, esse sonho stalinista, ele durou aproximadamente 3 anos, 4 no máximo na maioria dos países. Em 1948, o imperialismo já estava a 1000 por hora dando golpe, derrubando todo mundo e tal. O Partido Comunista no Brasil, que era um dos maiores sacerdotes dessa religião esdrúxula da democracia, foi colocado na ilegalidade pelo TSE, né? E ficou na ilegalidade até o golpe de 64, e depois do golpe de 64 só veio a ser legalizado de novo na década de 1980, ficou 40 anos fora da legalidade. O stalinismo voltou atrás, né? Mas aí é que está a coisa. Os partidos stalinistas nos países europeus, pressionados pela coisa, elaboraram, no momento em que o stalinismo começou a entrar em crise no mundo todo, essa aí a gente poderia dizer que é uma terceira grande onda da democracia. Depois de 1956, com a Hungria, 68 com a Tchecoslováquia, eles elaboraram a teoria do eurocomunismo, que também é uma teoria da transição pacífica para o socialismo através da democracia. O grande autor dessa tese é o nosso queridíssimo Palmiro Togliatti, o Stalin da Europa. E ele é o profeta, né, que nem Maomé, e o Alá dessa tese seria o coitado, né, Antônio Gramsci. Lembrar que a maior parte dos PCBistas brasileiros, né, ditos comunistas, no final da história, eles eram já eurocomunistas, né? Então, o PSOL está cheio deles, o PT tem alguns, e muitos grupos próximos do PCB, stalinistas ou semi-stalinistas, sei lá, filo-stalinistas, vamos dizer assim, adotam as mesmas teses democráticas, né? Queria agradecer o superchat do Guilherme Ferraz, mas anunciar que chegamos aos 72 mil inscritos. Um brinde aí pro pessoal. E continuamos no nosso caminho rumo aos 100 mil inscritos. Basta você se inscrever ou divulgar o nosso canal também nas redes sociais e ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Bom, Guilherme Ferraz contribuiu com o superchat e te pergunta o seguinte: poderia comentar a visita do Bozo à CIA? O que isso poderia significar para a América do Sul? Bom, vamos guardar isso aí para amanhã? Vamos. Análise da semana? Análise política da semana, amanhã às 11h30 da manhã, imperdível, ao vivo aqui na Causa Operária TV. Outro superchat do Renato. Ele diz: o que está acontecendo em Rojava, na Síria, é uma revolução popular ou obra do imperialismo? Não sei. Preciso ver. O mundo é muito grande. Difícil acompanhar tudo. Tá. Próximo superchat aqui também, do Kissel Goldblum. Sei que é chato,
mas você pode responder de novo às pessoas que ainda acreditam que o Ciro deveria ter sido candidato da esquerda nas eleições de 2018? Vamos guardar essa resposta, a pergunta e a resposta para amanhã. Proponho que as duas perguntas elas sejam feitas amanhã. Ok. Bom, vou passar então aqui para o companheiro Ralph. O lance da Nova Zelândia. São 4 milhões de habitantes. Nova Zelândia, 4 milhões de habitantes, um pouco maior que o Uruguai. As armas são livres. Cerca de 250 mil... Eram, né? Não, continuam sendo. Não, eles proibiram uma parte. Continuam sendo. 250 mil pessoas têm armas. A primeira-ministra foi obrigada a dar uma resposta, porque ela é de um partido... Ela foi eleita por uma coalizão entre os trabalhistas e os verdes. E ela foi obrigada a dar uma resposta, então ela proibiu armas de assalto, armas automáticas. Foi o que a gente falou. Mas revólver, 38, igual usaram aqui em Suzano, está liberado. E a Nova Zelândia é um país, assim, sui generis, em vários aspectos. Primeiro lugar no mundo onde as mulheres votaram. Mas esse cara, o atirador que matou 50, ele sequer era de lá. Ele era australiano. E ele, o ídolo dele era um cara da Noruega que tinha aberto fogo em um monte de islâmicos também um tempo atrás. Então o problema dele era contra islâmicos. Não é aquele cara dos estudantes? Isso. Então, ele parece que trocava, na Deep Web, ele trocava correspondência com o cara lá da Noruega. E ele deixou uma carta escrita de 70 páginas em que ele escreve os motivos dele de atirar contra os muçulmanos, e ele inclui inclusive o Brasil nessa tese, nesse tratado dele, de que países onde há muita miscigenação, ele é partidário do Dallagnol, assim, entendeu? Ele acha que a gente não deu certo por a gente ser miscigenado. Que gostosinho, né? Então, assim, nesse caso, a motivação do cara, me desculpe, parece que não tem a ver com diferença de classe, mas de perseguição religiosa, ou de etnias, ou de minorias, ou de imigrantes. Não. O que acontece é o seguinte, né? O que existe no mundo é luta de interesses sociais. Não vamos... Esse negócio da luta religiosa, todo mundo já estudou desde tempos imemoriais, que a religião era uma ideologia através da qual as pessoas levavam adiante os seus empreendimentos de interesses materiais. Então, por exemplo, todo mundo sabe hoje que as cruzadas eram um empreendimento comercial, no final das contas. Né? Tinha as rotas comerciais, a pilhagem, uma série de coisas. Lógico, uma parte quando você faz uma coisa a pretexto, digamos assim, né? Não é bem um pretexto, mas a pretexto de uma questão ideológica, uma parte do pessoal acredita que a ideologia é realmente a única coisa que está em jogo ali. Né? Então, por exemplo, tenho certeza que nas cruzadas muita gente tinha um fervor religioso extraordinário e achava mesmo que, sei lá, a tomada de Jerusalém fosse uma coisa fundamental para o mundo espiritual. Enquanto que os mais espertos, os que estavam dirigindo a operação, né, estavam de olho no ganho material, mas empolgavam todo mundo com a questão ideológica. Quer dizer, no final das contas, é muito difícil que um ser humano, um grupo humano, faça uma coisa com plena consciência dos interesses materiais que ele tem. Acho que os únicos até hoje que colocaram as coisas nesses termos são os marxistas. Né? Os marxistas são o partido que fala: nós defendemos o interesse da classe operária. Você vê que já pela formulação não tem nenhum perfume espiritual. É o interesse material da classe operária. Apenas que os marxistas colocam o interesse material da classe operária de um ponto de vista
geral, e não de um ponto de vista puramente imediato. Então, o socialismo, etc. e tal. Esse cidadão da extrema-direita, ele é, lógico, influenciado pela ideologia de extrema-direita, que fala que as raças inferiores, né, que não sei o quê, que a esquerda, papapá, tem toda uma ideologia. Mas, se ele acredita ou não nisso daí, eu até suspeito que ele acredite, porque o que ele fez lá é uma política suicida, né? A pessoa tem que ter alguma convicção e um certo grau de delírio e de histeria para realizar isso daí. Quer dizer, acreditando ou não, ele é uma manifestação de outros problemas, e uma luta de interesses, que se desenvolve no mundo todo. É como Jair Bolsonaro e os bolsonaristas. Os bolsonaristas, quando a gente olha, a gente vê que tem um monte de gente vigarista. Né? O que não falta nessa extrema-direita brasileira é sem vergonha profissional. Inclusive vejo o PSL, né? É um partido do baixo clero da política nacional, ou seja, qualquer estrebaria que não foi limpa há mais de 2 anos é mais limpa do que isso daí, né? Então, você olha e fala assim, isso é tudo malandragem. Não, mas no meio tem os fanáticos, tem as pessoas que acreditam naquelas ideias. Né? Tanto é assim que chega uma hora que os que são mais ideológicos, eles entram em contradição com aqueles que são mais políticos e mais práticos. É uma coisa muito comum que aconteça isso. Mas o que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é um grupo de vagabundos que os bancos, os grandes empresários pegaram aí para esfolar a população brasileira. De uma maneira bem resumida, é isso. Não tem mais do que isso. Aí aparece a Damares com a goiabeira, Jesus Cristo. Não sei se ela acredita nisso ou não. Né? Me parece que tem muita vigarice nesse negócio. Mas alguém aí no meio acredita. Né? Apesar de toda a vigarice, alguém acredita. Eles não gostam da esquerda mesmo. Esse daí, em geral, parte de um ressentimento de determinados setores de classe média, que se sentem impotentes diante da esquerda, porque você imagina, você é um direitista, aí vem o PT, você é um direitista que acha assim, que como você fez uma faculdadezinha aí qualquer de bairro, você é a pessoa mais importante do mundo. Que esse próprio pensamento de achar que você é a pessoa mais importante do mundo é uma compensação psicológica que acaba se transformando numa ideologia pela sua inferioridade no mundo real. Né? Aí aparece o Lula com 9 dedos, torneiro mecânico, que ele acha que o torneiro mecânico, sendo um trabalhador braçal, é um ser desprezível, nordestino, que ele também botou na cabeça que é um ser desprezível, e o cidadão, né, e não ele, o grande ser, vira presidente da República. E não é só que vira presidente da República, dá um nó no país. Fica famoso internacionalmente, é o pesadelo do cidadão de extrema direita, né? Aí o ressentimento vai à estratosfera. Se junta com essa ideologia, ela dá um caminho, dá uma forma mais organizada para esse ressentimento. É isso daí, mas é um fenômeno, em última instância, a base toda da coisa é uma luta de interesses materiais. O cidadão ressentido, o que ele é? Ele é aquela classe média que gostaria de ser a burguesia, mas é apenas uma classe média pobre. Ele gostaria de ser um grande personagem, mas ele é um personagem medíocre, secundário, obscuro, anônimo da vida social. Né? Aí, essa classe média pobre, tomada de conjunto, ela olha o poder da classe operária. Imagina uma central única dos trabalhadores, 4.000 sindicatos, chamando greve geral de milhões de trabalhadores, como é que o setor da classe média se sente quando vê isso daí, né? Eu, por exemplo, eu vi isso daí muito de perto, porque eu trabalhei bastante diretamente no movimento sindical. No movimento sindical é assim, você vai para uma fábrica qualquer, os elementos de classe média, eles são os capatazes, os administradores,
tomam conta dos operários e eles são, assim como, como é que se diz? Não me lembro bem o nome agora, mas aquele cidadão que toma conta dos escravos, né, que dá chicotada e tal. Não, o capitão do mato é outra coisa. O capitão do mato é uma espécie de polícia do escravagista que persegue os escravos fugidos. É um capataz, o capataz de escravo, vamos dizer assim. Aí esse capataz de escravos que domina lá uma classe operária que ele acha que é super inferior, né? Aquelas mulheres operárias do bairro, tal, e gente humilde, e que normalmente aceita tudo sem reclamar, normalmente. Aí a classe operária entra em greve, chega lá na fábrica, eu já vi isso mais de uma vez, e os sindicalistas, principalmente sindicalistas, que é o setor mais organizado e mais agressivo da classe operária, limpa o sapato na cara do cidadão quando os operários estão por cima. Porque o operário já é mais emancipado, ele não aceita esse capataz aí. Né? Eu vi isso daí pessoalmente. E o cidadão, ele se sente muito indefeso diante da classe operária, porque é a realidade. Classe média, classe operária é uma monstruosidade de gente, né? E é ameaçadora, inclusive, quando ela se mobiliza. Então, não é uma coisa de se estranhar que esses setores partam para essa histeria de extrema-direita. Uma parte vem para o lado da classe operária, lógico. E uma parte adota uma atitude agressiva contra a classe operária, porque tem medo, né? A classe operária é um poder social, não há dúvida nenhuma. Eles identificam na esquerda, que mal ou bem é uma representação dos trabalhadores, os males, né? Eles separam a classe operária dos elementos mais evoluídos da classe operária que dirigem a classe operária. Eles separam. Então a esquerda parece como uma coisa totalmente ideológica e não social. Aí a campanha toda da direita é contra os muçulmanos, estão fazendo ataque terrorista, odeiam, papapá, é inferior, supremacista branco. Ele não domina ninguém, nem o cachorro dele obedece ele, na verdade. Mas aí ele quer matar todo mundo que ele não controla, né? É uma palhaçada. No final das contas, é uma comédia grotesca tudo isso daí, né? Da extrema-direita. Tenho só um comentário aqui, até para... Eu estava vendo uma série que tem na Netflix, onde aparece o assassinato dos jovens da Noruega, que estão num acampamento de férias lá e tal. Aí o cara entra na sala assim, né? E fala assim, deve ter uns 20 jovens, ele mata mais de 60 pessoas. Na sala tem uns 20 jovens, aí ele entra e fala assim, vocês, marxistas, socialistas, liberais, podem se preparar porque hoje vocês vão morrer. Quer dizer, ele se sente todo poderoso que ele vai matar meia dúzia de garotos. Mas tudo isso, né, independentemente da particularidade psicológica, no fundo é um fenômeno da guerra social, da guerra entre as classes sociais. E a Nova Zelândia pode ser um país exótico, mas você vê que as coordenadas políticas são bem parecidas com o Brasil, né? A gente vai ter que encerrar por causa do horário. O pessoal lembrou aqui o nome Feitor de Escravos. Feitor de Escravos, exatamente, muito bem lembrado. Bom, queria agradecer a todo mundo que assistiu a Análise Internacional e convidar para a análise política da semana de amanhã, às 11h30 da manhã. É imperdível essa semana, aconteceram muitas coisas aqui na política nacional e internacional também. Então, às 11h30 da manhã, se você estiver em São Paulo, venha assistir com a gente aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, na Rua Serranos 90, aqui no Auditório Frederic Engels, a partir das 11h30. Se você estiver fora de São Paulo, venha, assista ao vivo na Causa Operária TV. Se inscreva no nosso canal, nós atingimos agora há pouco os 72 mil inscritos, e contribua com a gente também na vaquinha, com assinatura solidária e também com superchat. Muito obrigado, a gente se encontra
no ato hoje contra a reforma da Previdência. E agora tem J3, depois Música Clássica, Cine Clube Luiz Buñuel, Universidade Marxista e resumo do dia para terminar o dia com as notícias de hoje. Até semana que vem em mais uma análise internacional. Muito obrigado.